Tá. Grande Geraldo, Tereza, Nina, grande Klein, grande Ayrton, sejam todos muito bem-vindos. Lúcia, nossa grande convidada de hoje aí, seja muito bem-vinda. Pedro, Tiagão, Clarice, vamos lá, quem solicitou aqui o acesso, vamos aguardar a Lúcia aí, ela deve estar solicitando o acesso. Grande Christian, Manu, pessoal de Caxias aí, sejam muito bem-vindos. A gente vai ter uma live incrível hoje aí. Tiagão, lindo dia hoje, né? Muito sol aqui em Porto Alegre. Espero que nas regiões de vocês aí também tenham um dia incrível de muito. Andressa, sejam todos muito bem-vindos aí. Oi, Thiago. Oi, Lúcia. Como vai você? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Deixa eu te falar, Lúcia, tem um áudiozinho, que tem uma música aí que tá tocando. Eu acho que é no minha? teu celular. É no teu celular aí. Vou desligar aqui. Sim. Ah, melhorou bastante. Primeiro eu queria te agradecer aí, tem bastante gente entrando ainda na live. Karina, pessoal de Novo Hamburgo lá, sejam todos bem-vindos. E queria agradecer aí você por ter aceito o convite nosso para a gente falar um pouquinho, né, do que você vem fazendo, do teu sucesso dentro da nossa metodologia. Embora você já fosse uma corretora de sucesso, uma gestora, você vai contar durante a nossa live aí para muita gente sobre o que, nesses anos todos de mercado imobiliário que você tem, o que você aprendeu, enfim, né, em outras empresas. E nesse momento que estão todos reclusos aí de quarentena, a gente compartilhar um pouquinho do que vem dando certo, para que se a gente puder, de alguma maneira, impactar os colegas, impactar de maneira positiva, obviamente, né? Para que eles tenham essa leitura e, de alguma maneira, possam estar levando aí o teu conhecimento e os teus aprendizados no dia a dia deles. Com certeza, vamos compartilhar aí com todo mundo e crescer, afinal de contas, né? Quando um corretor RE/MAX vai bem, todos os outros vão também, ganham juntos. Todos ganham. Hoje o Lucas Vargas, inclusive, falou na live dele, o Lucas Vargas, que é o presidente do Grupo Zap, estava com o Peixoto hoje, foi um dos temas lá que ele falou exatamente em cima disso, né? Sobre todos ganham. Mas, Lúcia, eu queria que você compartilhasse aí, a gente já aproveitando, pessoal, a gente vai abrir os últimos 15, 20 minutos finais para que todos possam aí fazer perguntas para a Lúcia e eu, obviamente, vou tentar responder também. Mas eu gostaria que vocês aí, se pudessem, mandassem aviãozinhos para corretores que ainda não conhecem a Lúcia, ou corretores, ou pessoas do mercado como um todo, para a gente poder levar esse conhecimento de uma maneira remota aí, para que as pessoas tenham acesso ao que a gente vai tratar aqui. Lúcia, eu gostaria muito que você contasse um pouquinho da tua história. Eu sei que tem bastante gente que conhece, mas há quanto tempo você está no mercado imobiliário e como é que foi que você entrou no mercado imobiliário antes da gente falar do teu posicionamento hoje como sendo uma corretora especialista em alto padrão? Queria entender como é que você entrou nesse mercado e há quanto tempo isso aconteceu. Bom, na verdade eu sou Relações Públicas de formação, né? Trabalhei na RBS Rádio aí algum período e depois quis empreender. Tive até salão de beleza, né, Thiago, por um período aí também. 5 longos anos. 5 longos anos. E nesse meio tempo, né, o meu pai,
né, que sempre gostou de comprar um imóvel aqui, um ali, né, para fazer alguns investimentos. Eu adorava ir visitar alguns com ele e comecei a ter o gosto também de visitar algumas coisas sozinha. E aí, um belo dia, né, uma pessoa próxima a mim me perguntou por que você não vira corretora, né? Sim. E aí, obviamente, né, veio aquela dúvida, né? Depois de formada, mudar de profissão, né? E aí eu topei o desafio, né? Então eu fiz o curso e aí em 2006 eu já estava com um Cresci na mão. Comecei a fazer um estagiário na Imobiliária Exame, que era pertinho de onde eu morava, na Anita Garibaldi. E aí, depois de um tempo fazendo um estágio lá, eu vi a propaganda que iam lançar um grande bairro em Porto Alegre, o Jardim Europa, né? E eu disse, é lá que eu quero trabalhar, então, já que eu migrei de profissão. E aí eu fiquei por um ano, mais ou menos, tentando entrar na equipe da famosa Goldstein para trabalhar o Jardim Europa e não conseguia de jeito nenhum, né? Porque naquela época, para entrar numa grande empresa, precisava de experiência, precisava de carro, né? Precisava de uma série de requisitos que na ocasião eu não tinha. Então foi um desafio assim bem grande para mim. E depois de um ano insistindo para o meu gerente na época, ele me deu uma oportunidade única de cobrir um plantão de vendas de uma colega minha que tinha faltado, na época da Páscoa, inclusive. Né? E ele disse para mim, Lúcia, você vai lá, não fala nada, só fica ali no plantão, cobrindo a colega, e você não tem como entrar nessa equipe, você só vai cobrir ela. E foi isso que eu fiz, eu fui para lá, cobri a corretora, que não foi no dia, e sem saber muita coisa, eu vendi um apartamento. E aí eu fui convidada a entrar na equipe principal da empresa e fiquei lá por muitos anos e realizei aí o meu desejo, que era vender os imóveis no Jardim Europa, né? Então, que bacana. Foi bem isso, foi bem interessante. Uma história muito incrível e a gente está aí com a presença de muitos que não vão te deixar mentir. Eu vi que o Cláudio Burti está aí. O Cláudio Burti foi o cara que idealizou a primeira equipe, né, da Goldstein, através da Lendecker. É um cara que tem uma história de empreender aqui na cidade muito tempo. E é muito bacana a gente escutar essa tua história, porque eu me lembro muito bem de quando lançaram o Jardim Europa e lembrando agora dessa tua dificuldade, do desafio, como todas as grandes empresas, né, Lúcia, quando a gente tenta fazer um acesso de aproximação, o mercado imobiliário de 2004, de 2005, a gente tinha algumas grandes empresas, principalmente na área das construtoras, que foi o início das equipes, né? Foi o início das houses, que eram equipes focadas, especialistas em determinados empreendimentos e que vendiam somente os produtos das construtoras, né? Eu acho que até a Seller foi uma das primeiras que teve, não foi? Isso, foi bem isso, né? O Cláudio Burdi, que está ali, eu vi ele agora, ele foi um dos que não me aguentava muito, que eu vivia enchendo o saco de todo mundo que queria entrar na tal da equipe. E aí, depois que eu entrei, praticamente nunca mais parei de vender o Jardim Europa, né? Que coisa boa. Não, isso eu acho que a primeira grande lição, você contando a tua história aí, eu acho que é muito bacana, é a questão de você foi corretora por opção e não por falta de opção. Eu acho que esse é o primeiro componente aí que a gente observa do teu sucesso. Você tinha isso como uma meta, tinha isso como uma determinação e isso foi fundamental para que você chegasse aonde você chegou. Eu acho que isso é muito importante a gente salientar. Deixa eu te perguntar, dessa época do mercado que você trabalhava na construtora, trabalhava com essa equipe, quais seriam os 3 grandes pontos que você trouxe de aprendizado para a tua vida?
O que você acha que foi fundamental nesses primeiros 10, 12 anos, focada num empreendimento ou focada num bairro como um todo? O que te trouxe de lição esse modelo empresarial que lá existia? Bom, Thiago, na verdade eu fiquei 2 anos, né, trabalhando como corretora mesmo, né? E Sim. nesses 2 anos o desafio foi enorme, né? Porque eu que mudei de profissão, eu sofri muito. Todo mundo perguntava: você vai virar corretora, né? Porque a gente tinha aquele estigma horrível, né? Que o corretor era justamente aquilo que você falou, né? Não deu certo em profissão nenhuma, vira corretor. E eu, ao contrário, vislumbrei no mercado imobiliário uma oportunidade de se ganhar dinheiro, de fazer uma carreira. E depois que eu fiquei os 2 anos como corretora, que aprendi muito, tomei muito na cabeça também, né? A gente aprende com os erros. Sim. Depois disso, eu praticamente fiquei o tempo todo, né, gerenciando equipes, né, de venda. E aí os aprendizados foram enormes, né? O primeiro desafio que eu sempre falo, quando a gente assume uma equipe, é você aprender a gerenciar pessoas, né? Esse é o grande desafio de qualquer negócio ou de qualquer empreendedorismo, né, digamos assim. Então essa foi a primeira lição, grande lição que eu tive que aprender na marra, né, de como gerenciar pessoas. Tá ali o Dirceu Borboleta, que foi um deles, tá ali falando, me aguentou muitos anos aí, ou não, né, não sei. Mas esse foi uma grande lição, gerenciar pessoas. E depois eu tive um desafio muito grande, que foi implantar, né, no Rio Grande do Sul, a primeira equipe de vendas online, né? Sim. Então esse foi um desafio gigante, porque naquela época, em 2008, 2009, jamais alguém poderia imaginar que a gente poderia vender um imóvel pela internet, através de um chat online, através de um telefone. Os primeiros chats, né? Exatamente. Então, quando eu assumi esse desafio, muita gente falou para mim: Lúcia, você tá louca? Quem é que vai comprar um apartamento pela internet, né? Sim, sim. E eu acreditava que aquilo era possível, até porque eu tinha conhecidos que trabalhavam no meio, né, da informática, trocava bastante ideias com ele, um tio que sempre trabalhou nessa área, e ele trazia um pouco do conhecimento dele, e eu falava: nossa, a gente está muito atrasado aí. A gente vai ter essa capacidade no futuro, e eu acreditei nesse projeto e fui. E foi muito desafiador. Foi muito bem bacana. Bom. E a gente realmente conseguiu fazer muitas vendas online. A minha equipe virou referência em Porto Alegre. Graças à jornada na época também. Sim, né? sim, sim. E foi um desafio. Você tinha um apoio muito grande, a empresa era muito bacana. Eu me lembro que os processos eram muito bem distribuídos. E uma coisa muito bacana também, que logo em seguida eu me lembro que óbvio, né, no modelo que a gente conhecia, vocês tinham muitos concorrentes, né? Eu me lembro que na época eu estava numa outra empresa que era a Brasil Brokers, que era a Noblesse. Então, você era um deles, né, Thiago? Eu era um deles e eu me lembro muito. O Brum tem uma história que é incrível. Depois eu até vou contar no final que foi uma vez que o Alberto preencheu uma proposta e acabou não remetendo ela no mesmo dia, e o cliente comprador entrou no chat online e foi enviada a proposta. Essa é emblemática para mim. Mas uma das coisas que eu também me lembro muito bem, que logo que você pegou a equipe do online e o desenvolvimento todo começou, eu me lembro que as pessoas não acreditavam, mas que num momento muito próximo, todo mundo queria ter o online. Eu me lembro que daí virou uma briga, porque o online você acabava tendo a proximidade com o cliente no momento que ele estava disposto a escutar. Então, isso foi muito incrível, né? Do ponto de vista de... bom, eu não quero, ninguém quer, mas agora que eu estou dando resultado, todo mundo quer mexer no meu queijo. Então, esse também foi um aprendizado. E me diz uma coisa, Lúcia, depois disso, quando você saiu
da parte de lançamento, que você saiu especificamente da construtora, da equipe de vendas que era focada. Quando você entrou na imobiliária, como é que foi essa tua transição para o mercado de secundário? Porque hoje você trabalha com imóveis novos, você trabalha com imóveis usados, você faz um trabalho de posicionamento muito específico, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Você também tem uma carteira de investidores que tem imóveis locados com você. Queria saber com você como é que foi essa transição. Se ela foi uma transição rápida, lenta, foi difícil, como é que foi tudo isso? Na verdade, a transição foi bem difícil, né? Porque depois que eu saí da construtora, né, trabalhar lançamentos, eu fui para o mercado aberto, trabalhei na Brasil Brokers e depois na MUC, né, quase 2 anos em cada uma delas. E foi um desafio muito grande, eu tive que me reinventar, porque o mercado aberto, todo mundo sabe, a gente sofre pênaltis a 3x4 aí, mas foi um desafio muito grande, né? Em ambas as empresas eu conseguia cuidar do marketing das vendas, então eu conseguia fazer um mix bem bacana, mas foi um desafio muito grande que eu tive que aprender muita coisa de novo. Não e no foi mercado tão fácil aberto, assim a nessas migração. duas empresas, nessas duas empresas, se você pudesse colocar os 3 pontos positivos e um ponto negativo que você viu no mercado aberto, que logo te chamou a atenção. Quais seriam os 3 pontos que você acha que foram positivos? E coloque um ponto negativo aí que nesse mercado que você encontrou. Bom, no mercado aberto a vantagem é que a gente podia vender tudo, né? Imóvel de lançamento, usado em construção, tudo quanto é tipo de produto, né? De todas as construtoras e de todos os imóveis usados. Essa era a grande vantagem que eu vislumbrava, né? Em termos assim de aprendizado, também foi muito desafiador, porque a gente trabalhava com pessoas que já tinham muitos anos de experiência no mercado, então isso contava positivamente para muitos momentos também, né? Eu achava isso um ponto importante. E o terceiro ponto é que a gente conheceu muita gente, né? O mercado aberto me proporcionou a conhecer muitas pessoas que eu carrego até hoje, né, as amizades e as parcerias que a gente fez. Então, acho que esses 3 pontos foram fundamentais. E o pênalti que eu acho, e que eu acho até hoje, é que o mercado aberto te proporciona muitos pênaltis, como eu digo, né? A gente toma muita rasteira trabalhando no mercado aberto e te faz aprender muito também e aprender que esse mercado está realmente muito atrasado, né? Eu vejo assim hoje. A gente tem que começar a entender que esse tipo de corretagem que é feito hoje em dia não vai existir mais num futuro bem próximo e com a nossa chegada da RE/MAX mais ainda. Não, bacana e sem dúvida nenhuma, né, Lúcia? Quando você coloca, eu me lembro muito bem que quando eu entrei no mercado imobiliário, a gente tinha muito contato, a gente tinha muitas convenções. Hoje isso vem mudando também, até a maneira do produto ser lançado. Não existe mais grandes do ponto de vista de reunir, fazer um coquetel gigante. Aquilo não existe. Hoje se trabalha muito com uma pré-venda. O corretor hoje, se ele não for especialista, se ele não for alguém relevante, ele vai ficar para trás. Eu acho que isso vem muito... Está muito claro e muito latente. Vamos falar agora de posicionamento de Jardim Europa, de posicionamento em alto padrão. Você que hoje recebe muitos leads e muitos clientes aí. Você foi a nossa corretora número 1 em 2019 em Porto Alegre, teve um resultado incrível. A gente ficou muito feliz, não só com você, mas com todas as outras pessoas. Mas eu acho que o fato de você estar aplicando e principalmente o fato de você, com todo o sucesso, você já era uma profissional bem-sucedida, uma profissional com uma carreira bacana. O que você, no momento em que você teve o contato com o modelo, por que você escolheu
né, o Jardim Europa. Para quem não conhece, tem muita gente de outras cidades aí. O Jardim Europa é um bairro que foi lançado há aproximadamente uns 14 anos. Se eu não me engano, o primeiro lançamento foi o Cárpatos. Se eu não me engano, eu não vou me lembrar, acho que do primeiro, mas eu acho que foi o Cárpatos o primeiro. Depois você pode até me corrigir, porque foram... Foi o Cipriani. Cipriani, tá. Então, me desculpa aí, porque eu... E por que você escolheu e como é que hoje você tem feito o teu trabalho de posicionamento? Eu gostaria que você contasse para as pessoas aí nesse sentido, o que você tem feito. Bom, na verdade eu escolhi o Jardim Europa porque eu sempre quis trabalhar esse bairro, tanto que eu fui trabalhar nele no lançamento. E depois dessa caminhada aí de 15 anos do mercado imobiliário, que eu passei por todos esses desafios aí que eu contei para vocês, eu estava bem desacreditada no mercado. Totalmente desacreditada, já estava cansada de colocar cliente comprador no carro, correr a cidade inteira, mostrar 10 empreendimentos e ele comprar com o nosso concorrente XYZ. Estava bem desacreditada. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Andar de Cima, que não era RE/MAX ainda, eu estava trabalhando literalmente procurando algo novo para fazer, porque cansada do mercado, né? E aí foi para a franquia da RE/MAX. Eu já conhecia a RE/MAX de várias viagens que eu tinha feito e sempre me chamava atenção quando eu olhava a RE/MAX em algum lugar do mundo, o balão, né, que é famosíssimo, a gente reconhece de longe, e me chamava muita atenção que o corretor ele sempre estava com a foto dele nos materiais. Então eu sempre pensava que aquilo era legal, né? A gente poder fazer a propaganda do agente imobiliário que vai vender para nós. Então eu sempre achei isso muito bacana. E quando o Rodrigo trouxe a ideia da franquia, graças ao Thiago também, que é nosso master aí, eu falei, gente, agora eu vou embarcar nessa de cabeça, porque a RE/MAX é uma empresa profissional, né? Então eu sabia que junto com essa aquisição ia vir uma série de benefícios para nós, como conhecimento, know-how, enfim. E eu disse, eu quero continuar no mercado imobiliário, porém eu quero representar uma das maiores, ou se não a maior imobiliária do mundo. E é isso Sim. que eu faço. Eu comprei a ideia, vesti a camiseta e um dos segredos da RE/MAX, sem dúvida nenhuma, é o posicionamento. Então, de tanto eu fazer alguns cursos, né, me inspiro muito na nossa embaixadora aí, a Eliane Ribeiro, que adoro de paixão, a gente troca muitas ideias, né, sempre. Depois eu quero que você conte 3 segredos nessa tua última formação em Portugal. Para quem acompanhar a live, nos últimos 10 minutos, a Lúcia vai contar aí 3 segredos que ela aprendeu em Portugal. Ela passou lá uma semana fazendo uma formação especial com a Eliane Ribeiro, no Grupo Latina, mas é só no final, não conta agora não. E esse posicionamento, Lúcia, tem a ver, esse posicionamento que você fez no Jardim Europa, tem a ver com o ticket médio do bairro, né? Gostaria que você gostaria de que você nos desse algumas ideias de como foi escolher. A gente já sabe que você escolheu porque era um bairro que estava sendo lançado. A gente também, eu acredito, né, que você muito provavelmente escolheu pela liquidez que esse bairro tem e ao mesmo tempo que a procura que ele tem. Porque todos os empreendimentos têm uma infraestrutura bacaníssima, a proximidade com o shopping, que é o principal shopping da cidade, que é o Shopping Iguatemi. Como é que foi esse processo de escolha dentro do universo desses imóveis? Bom, na verdade, eu escolhi o Jardim Europa no padrão RE/MAX como qualquer um venderia qualquer produto da sua, né, carteira. Eu sou fã do Jardim Europa, como vocês já sabem. Eu moro no bairro, então eu vendo o bairro com a maior facilidade. Eu idealizei morar aqui, trabalhei aqui, então eu conheço o bairro como a palma da minha mão.
E é aquilo lá, quem trabalha em loja de roupa quer usar a sua roupa para fazer propaganda, quem trabalha numa marca de um veículo tal quer ter aquele carro para fazer a propaganda. Então eu sou a garota Jardim Europa. Eu conheço isso aqui muito bem, né? Adoro morar aqui porque a qualidade de vida é espetacular e o ticket médio nos ajuda também porque é um ticket, né, de alto padrão. Então tudo vem a calhar. Né? Então, o meu Perfeito. posicionamento foi escolhido em cima de todas essas variáveis também. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lúcia. Quando você começou a fazer o trabalho, como é que foi feita a abordagem nos primeiros clientes para você fazer essa migração de carteira? Como é que foi o primeiro trabalho? Porque eu me lembro, você tinha um número grande de agenciamentos e eu me lembro das nossas primeiras conversas, dos primeiros treinamentos. Você perguntava muito sobre o que a gente tinha de diferencial para oferecer. E eu acho que uma das coisas que casou muito bem foi com a relação de você poder utilizar a reputação que você já tinha, né, alinhado a todos os benefícios que esses proprietários teriam em colocar você como a representante deles frente ao mercado. Como é que foi esse primeiro choque? Eu me lembro que a precificação foi uma das coisas que pegou no início. Exatamente. Até a gente entrar no modelo, né, e seguir o modelo, a gente demora um tempinho, né? E é aquilo que eu falo, o corretor, assim como eu, né, que já tinha 15 anos de profissão, a gente, no fundo, sempre acha que sabe tudo, né? Ah, eu já tenho 15 anos, eu já testei várias coisas, então eu já sei como é que funciona. Mas com a RE/MAX, realmente, eu dei o braço a torcer de que a gente realmente precisa seguir o modelo e esquecer tudo que a gente já sabe, né? E seguir exatamente o passo a passo que a empresa que tem, né, já o seu know-how faz muito bem feito. Então foi isso que eu fiz. Eu tento esquecer as minhas experiências anteriores, né, assim propriamente ditas, e aplico exatamente o modelo. Quando eu comecei a fazer isso, começou a dar muito certo. E eu comecei a gostar de fazer isso e hoje já virou o piloto automático. Eu já faço isso com propriedade, mas no começo a gente rebola um pouquinho, né? E dentro desse processo, Lúcia, das primeiras dificuldades que você teve, dos primeiros desafios, com quanto tempo você acha que você conseguiu a ter um resultado melhor? Né? Melhor que eu digo assim, eu tinha lá 20 imóveis, eu me lembro das primeiras captações vendidas e eu me lembro também das primeiras parcerias, porque no início as pessoas tinham dificuldade de uma aproximação e depois eu me lembro que você conseguiu trazer essas pessoas também para perto. Depois você vai falar um pouquinho da equipe que você tem hoje, do marketing teu. Depois a gente vai falar também da tua carreira. Você foi a primeira corretora nossa a ter a máxima comissão de 70%. Então, né, como é que... Me fala um pouquinho dessa questão de quanto tempo esse ajuste para você sair do chão no modelo. Como é que foi esse tempo? Assim? Se existe uns meses, se chegou a 10 captações, como é que foi isso? Na verdade, né, quando a gente virou RE/MAX, a gente ficou ali uns 6 meses meio que patinando, né? E eu junto, né? Porque eu ficava pensando, como é que eu vou fazer essa transição? E isso não é fácil, né? Eu sou a prova disso. E a minha transição foi maior ainda, né? Porque eu já não era corretora mais do mercado imobiliário há pelo menos 13 anos, né? Uma coisa é você tá, né, como corretor todo esse tempo e eu estava como gerente, né, de equipe há 13 anos. Sim. É um trabalho completamente diferente. Então eu tive que primeiro aterrissar como corretora, pegar a mão de novo, que fazia 12 anos que eu não fazia esse trabalho, e virar a chave para a RE/MAX. Então foi uma coisa assim, bem, para mim, bem difícil. Tanto que o Geraldo, que está aí na live, sabe o quanto eu atazanava ele, porque eu queria o resultado rápido, né? Até hoje eu sou meio assim impulsiva, ele sabe bem, né? Você também sabe, né, Tiago? Mas eu demorei uns 6 meses para virar a chave.
E depois, quando eu entendi o que era a RE/MAX e como é que era o modelo, e aí eu vi que a empresa, além de ser maravilhosa, ainda oferecia um plano de carreira, né, para todos os agentes dela, eu falei, nossa, estou no lugar certo mais que nunca. E aí, desde o ano passado, né, junho do ano passado, eu me tornei corretora, então, de 70%, entrei nesse desafio e comecei a trabalhar, né, conforme o modelo. Eu não invento Sim. nada mais do que a cartilha me fala. Sim, sim, sem dúvida. E me diz uma coisa, quando a gente fala de fazer um trabalho de posicionamento, muitas vezes as pessoas acabam não entendendo. Do ponto de vista, eu sei que você é uma pessoa que faz um relacionamento incrível com os porteiros dos prédios do Jardim Europa, você tem um acesso muito bacana, você ainda, eu vejo, né, você faz uma entrega de material físico, o nosso panfleto, eu sei que você tem uma comunicação que trata da tua imagem no bairro. Eu queria que você contasse como é que são as suas ações efetivas, propriamente. Quando você chega num proprietário, a partir do momento que você faz essa captação, como é que você gere esses imóveis e o que você faz, tanto para promover quanto para captar? Quais são as suas ações no bairro, nos cafés? Eu sei que vocês têm uma confraria, me fala um pouquinho mais aí. Na verdade, né, Tiago, a RE/MAX já dizia, ou diz o nosso colega lá, o Rick, a gente não vende imóvel, a gente faz relacionamento, né? E isso, como eu sou relações públicas, me ajuda muito, né? Eu sei fazer relacionamento como ninguém, né? E aí, em contrapartida, eu vendo imóveis também. Então, eu já tinha um relacionamento bacana no bairro, comecei a usar, né, essa minha característica com o modelo da RE/MAX e começou a funcionar super, super bem. Então, hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com quase todos os zeladores e administradores do bairro, tanto que tem condomínio, a grande maioria que eu não preciso nem mais ser anunciada, os caras me olham, já sabem quem eu sou, que eu estou lá para mostrar um apartamento ou atender um cliente. Isso é bom, mas em contrapartida, quando troco o síndico, eu sofro um pouco, porque aí eu tenho que fazer o relacionamento de novo, né? Liberar, enfim, meus acessos, né? Mas eu vivo fazendo um plano de incentivo para eles também. Eu tenho zeladores e administradores que são hoje meus parceiros de negócio, né? Eu remunero eles pela indicação, faço um trabalho de marketing ali direto neles bem forte e mantenho isso, porque a grande maioria dos corretores prometem, né, algo para essas pessoas e quando vendem nunca mais voltam no lugar ou não lembram mais dele. Então eu faço esse trabalho bem forte aí e acaba dando muito resultado para mim. Perfeito, perfeito. Lúcia, deixa eu te perguntar. Quando você acha que a principal característica da gente fazer uma captação bem feita é a geração de um cliente mais, como é que eu vou te falar? De um lead mais qualificado? Eu sei porque a gente já conversou muito sobre isso e às vezes os corretores não entendem que inchar uma carteira ou pegar um imóvel fora do preço é para trazer mais trabalho e não menos trabalho. As pessoas confundem isso. Queria que você falasse um pouquinho com essa relação de que você é uma das pessoas que eu vejo na nossa rede que tem uma preocupação muito grande em entregar para o cliente comprador um produto muito bem qualificado. E essa qualificação ela está em cima da precificação, das fotos profissionais, do tour virtual. Fala um pouquinho desse serviço de excelência que você entrega para o vendedor, mas com um grande propósito de trazer um comprador mais qualificado. Mais qualificado que eu digo mais quente, mais próximo do fechamento. Thiago, eu aplicando o modelo da RE/MAX, eu só pego o imóvel que esteja realmente no preço. E aí eu entrego esse máximo trabalho aí, que é o nosso padrão para todos eles. E é através dessa qualidade de serviço, que já tivemos proprietário até que nos perguntaram,
Ah, quanto é que você cobra para prestar todo esse serviço? E eu digo, é absolutamente de graça, né? E depois que eu entrego esse trabalho, as pessoas começam a me indicar o natural, né? Porque elas Sim, realmente enxergam ali uma prestação de serviço totalmente diferenciada no mercado aberto. Então, isso começa a gerar clientes para mim, inclusive de outros bairros, todos através de indicação. Hoje eu posso te dizer que eu vivo 100% dos meus clientes do Jardim Europa, mas não 100% dos imóveis do bairro, porque todos eles que moram no Jardim Europa ou têm um outro imóvel para vender em algum outro bairro que adquiriram em algum momento das suas vidas, ou investimento, alguma coisa assim, ou indicam outros clientes também fora do bairro. Mas sim. hoje a minha cesta dos meus ovos estão todas no bairro Jardim Europa. Perfeito. E uma coisa bacana também, né, Lúcia, de ressaltar, é que quando você qualifica esse produto e você disponibiliza ele para o mercado, eu vejo, eu não sei, aí você pode me dizer também, embora você tivesse um ótimo relacionamento pelo todo o tempo de gerente comercial de equipes, de desenvolvimento que você teve em outras grandes empresas, que foi o caso da MUC, da Brasil Brokers, até propriamente da construtora, eu gostaria que você ressaltasse ou me falasse, o que eu observo é que você também teve uma procura maior por outros colegas para realizarem parcerias com você, né? Exatamente. Bom, seguindo o modelo, né, a gente não vende um imóvel sozinho. Quando a gente pega uma exclusividade, uma gestão da venda, eu não gosto muito de usar o termo exclusividade. Eu falo que eu vou fazer a gestão daquela venda, né? Que eu vou ser um representante do meu cliente no mercado imobiliário. Eu entendi muito rápido que cada imóvel, e aí você me ajudou muito nisso também, Thiago, que eu pego, eu tenho um cheque pré-datado para descontar lá na frente, né? E aí a forma como eu vou descontar esse cheque é o que eu faço diariamente, né? Então eu penso em estratégias para descontar aquele cheque. E uma das estratégias é justamente a parceria. Então hoje eu tenho uma rede de relacionamentos tão forte dos colegas parceiros, falo com eles direto, tenho grupo, ligo, me encontro com eles, enfim, que cada vez que eu agencio um imóvel, eu disparo para todos eles, né? E a Rimax, como Era, empresa, faz isso também. Então, eu estou sempre sim, vendendo em parceria, né? Usando o nosso slogan, onde todos ganham, né? Máxima perfeito. comissão, onde todos ganham. E conectando isso que você falou, quando a gente fala de relacionamento com outros clientes, conectando essa questão da parceria, e essa, quando a gente usa o cheque pré-datado, é porque não faz sentido nenhum a gente trabalhar para um cliente, porque assim, a vida do corretor de imóveis, o corretor de imóveis só recebe os honorários caso aquele imóvel seja vendido. E não faz sentido nenhum Exatamente. a gente fazer um trabalho de excelência sem que a gente tenha um mínimo de garantia sobre o trabalho que a gente está fazendo. Então, quando a gente fala do cheque pré-datado, é que quando eu tenho uma captação exclusiva, quando eu faço a gestão desse imóvel, quando eu levo isso ao mercado e para todos os parceiros, sem dúvida nenhuma, deixar de contar com a sorte. Para quem trabalha no mercado imobiliário aberto, a gente sabe que antigamente contava muito com a sorte, né? E hoje a gente já não Muito. conta mais com a sorte. E conectando a isso, né, Lúcia, o que você falou, essa sorte também ela tem um branding aí que é com a relação e com as pessoas que te ajudam. Queria que você falasse um pouquinho dessas estratégias. Você tem hoje uma pessoa que te ajuda no marketing, você tem uma pessoa que te ajuda na parte de comunicação, você tem outras Isso. pessoas que fazem parte do time Lúcia Keiko. Eu gostaria que você comentasse com todas as pessoas aí que estão assistindo a live, como é que é essa tua relação, como é que você busca essas pessoas e o que esse gerenciamento das tarefas te trouxe de benefício com relação ao tempo para você se desenvolver ainda mais nas atividades de alta rentabilidade. Bom, na verdade, né, dentro da Rimax.
hoje, né? Hoje eu tô nesse patamar e mesmo se eu não fosse uma corretora de 70%, eu acho que cada corretor ele tem que ser dono do seu próprio negócio. Então ele tem que ter uma cabeça de empreendedor. Então, assim, eu não espero nada de ninguém, eu já saio fazendo. E hoje eu tenho um time que me assessora, que trabalha comigo, de mais ou menos aí mais de 5 pessoas, né? Onde todos eles têm a sua contribuição dentro da minha empresa. Então, eu tenho hoje uma assessoria de imprensa que me ajuda nas minhas redes sociais, porque além de eu não gostar muito de fazer esse trabalho, eu tenho que focar nos meus negócios, então eu preciso de uma pessoa que me ajude nesse aspecto. Eu tenho um cara, posso revelar o nome no marketing, que me ajuda em tudo que eu preciso aí. Não posso liberar o nome, senão vão querer contratar ele Vão também, querer né, contratar Tiago? o Geraldo, é verdade. Não vamos falar o nome do Geraldo. Não vamos falar. E me ajuda aí nos meus anúncios, né, nas minhas ideias, enfim. Tem uma pessoa que faz os meus materiais gráficos também hoje, que me ajuda nas minhas peças, que me ajudou a criar o meu slogan Lúcia Keiko, né? Sim. Além de corretores, né, que trabalham para mim, eu tenho hoje um corretor ativo e um em stand-by, digamos assim. E agora eu estou aumentando a equipe, né? Eu vou contratar aí uma assistente pessoal para justamente poder trabalhar, fazer mais a minha parte burocrática e me liberar mais para o comercial, né? E assim a gente vai crescendo à medida que a necessidade vai aumentando. Mas é Que bacana. fundamental essa organização. Se não fosse essas pessoas me ajudando nesse aspecto, realmente eu não conseguiria, né, atingir aí esses resultados. Sem dúvida. Aquela velha máxima, né, Lúcia? Ninguém faz nada sozinho. Acho que Não, uma lição exatamente, muito né? bacana aí para a vida, né? Eu acho que é importante a gente salientar que nada se faz sozinho. Às vezes as pessoas, eu Não, particularmente, é um trabalho em tive equipe. um trabalho em equipe, isso sem equipe. O Ricardo fez uma pergunta. Ricardo, daqui a pouquinho a gente vai o Faertes. Queria Não. mandar um abração aí, ó. Tem gente, o nosso master franqueado lá de Minas, o Totti, da região da Zona da Mata. Tem aí o Kerley lá da Bahia. Tem muita Ó, gente bacana aí na nossa live. Lúcia, me fala um pouquinho mais sobre as ações que você considera fundamentais dentro de uma captação, quais são as ações fundamentais na hora que a gente senta com o proprietário? A primeira reunião, o que você considera prioritário na primeira reunião que você tem tete a tete com esse proprietário? bom, na verdade eu faço um trabalho que acho que a grande maioria deve fazer na Rimax, que é justamente eu começo a mapear os imóveis que estão à venda no bairro ou em determinado condomínio. E aí eu ligo, né, para esses proprietários e eu só digo que eu quero conhecer o imóvel deles. E se um dia eu tiver um cliente, eu tenho que conhecer para poder oferecer. Eu não falo em Rimax, não falo em exclusividade, não falo absolutamente nada disso, porque senão a grande maioria já não quer nem me receber, né? E aí eu faço essa aproximação e lá ao vivo eu começo a fazer o que a gente chama de uma mini entrevista, né? Eu entrevisto o cliente, nada formal, tudo, né? Fica gravado aí na nossa mente, né? E começa uma aproximação, né? Bem bacana com ele, usando sempre, né? Cada um tem o seu estilo, né? Usando um pouco das técnicas de venda, rapport, enfim. E aí eu faço essa primeira aproximação, né? E se o imóvel está à venda há bastante tempo no mercado ou está nos concorrentes, é aí que eu me animo mais, né? Porque é justamente esse tipo de proprietário que vai querer me contratar, porque ele já Sem está dúvida. cansado do mercado aberto, está cansado de receber 1 milhão de corretores das outras empresas de venda que trabalham nesse formato, e aí é esse tipo de cliente que eu faço a abordagem. E aí eu ofereço para ele. E se eu te oferecesse um estudo de mercado, um trabalho qualificado de prestação de serviço e conseguisse vender o seu apartamento aí num curto espaço de tempo?
né? Te agrada esse modelo? E aí, claro, todos ficam curiosos para saber que modelo é esse. E aí, Perfeito. normalmente, numa última etapa, eu convido eles para ir na imobiliária. O nosso broker lá, o Rodrigo, ele fica bravo, que normalmente eu pego as exclusividades sem levar o cliente na imobiliária, né? E a gente sabe que levar na imobiliária é um diferencial, né? Porque a gente está no nosso território, enfim. Mas como eu já tenho, né, as minhas técnicas bem assim aguçadas, normalmente eu consigo pegar a exclusividade no território deles mesmo. E aí a gente começa todo aquele trabalho que todo mundo sabe bem, que é a venda propriamente dita, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer a primeira pergunta, pessoal. A gente vai abrir agora para as perguntas e aproveitando aí, não deixem de mandar o aviãozinho, mandem os coraçõezinhos aí, que para nós é muito importante. Os aviãozinhos para vocês enviarem para as pessoas, para entenderem um pouquinho sobre o que a Lúcia faz, se faz sentido, obviamente, para vocês. O Ricardo Faertes, amigão nosso, corretor lá do Castione, da Rocket, está perguntando o seguinte: Lúcia, o que tu consideras fundamental em termos de marketing para desenvolver após a captação? Quais são as primeiras ações aí? Dá 2, 3 questões de marketing aí que você considera fundamentais para fazer. Bom, depois que eu capto o imóvel, eu tenho uma parceria com uma pessoa que casualmente é da minha família, minha irmã, que ela faz artesanatos em crochê. Até ela deve estar aí na live nos vendo. Então, ela faz um arranjozinho de crochê de flores e eu envio, né, uma flor, na verdade uma suculenta, bem bonita, já postei aí nas minhas redes sociais, para esse cliente que eu capto em exclusivo. Então, é um mimo que eu mando para eles depois que eu capto a exclusividade, né? Então, isso já gera um sentimento bacana no cliente e é uma baita ação de marketing, né? Um custo não tão alto, mas que gera um resultado fantástico. E muita aproximação. Eu falo muito com os clientes, ligo para eles, mando mensagem, estou sempre em contato. E como eu estou sempre circulando nos condomínios, eu encontro eles pessoalmente muitas vezes, ou no parque, ou no próprio condomínio. Então, isso é uma maneira também de estar sempre fidelizando eles. Eles me veem fazendo trabalho sempre. Né? Então, isso é bacana. Jamais ser um corretor 007, né? Que está sempre escondido. Não, eu ao contrário, né? Todo mundo sabe até onde eu moro, né? Então, se eu não fizer um bom trabalho, fica pior ainda. Legal, muito bom. Tem uma pergunta aqui da Carla Barbosa também, corretora lá do Fábio da Rocket, é o seguinte: o que você faz quando tem um cliente de carteira que pede uma mesma assessoria fora da área de posicionamento? Entrou o cliente querendo que você faça esse trabalho lá na Zona Sul. Como é que você hoje age quando esse imóvel está muito fora da área de posicionamento? Vale a pena pegar? Vale a pena indicar para uma loja mais próxima? Como é que você vê isso? Se for Zona Sul, eu não pego, né? Aí eu faço realmente aí parceria com os colegas aí que a gente tem no mercado. E agora nós temos Rimax na Zona Sul, né? A melhor notícia é essa aí, né? Então, a Zona Sul agora eu vou pegar, né? Em parceria. Antes eu não pegava de jeito nenhum. Mas eu pego numa área de atuação próxima do Jardim Europa, assim, que eu possa realmente dar conta em atender o cliente, senão também não adianta, né? Sim, e uma coisa importante, eu acho que vale a pena salientar, né, Lúcia, é a questão do nicho, né? É importante a gente, às vezes o imóvel está fora da área de posicionamento, mas ele está dentro do mesmo nicho, né? A gente pega um 3 suítes, por exemplo, no Jardim Europa, e eu posso pegar um 3 suítes na Bela Vista, eu posso pegar um 3 suítes no Moinhos, eu posso pegar... Se ele tiver sinergia, eu acho que muitas vezes é possível fazer esse trabalho. Claro que hoje a gente já tem um número, são 7, vai abrir a 8ª agência aqui na cidade. Já isso ajuda muito, a gente já tem mais de 170 corretores em Porto Alegre atuando, então isso também ajuda dentro de um processo cultural e de prestação de serviço que vai de encontro com a necessidade do cliente.
Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta. Quando você faz essa pesquisa dentro dos imóveis diversos e o preço desses imóveis está muito fora, vale a pena você tentar fazer uma aproximação com esse cliente? Olha, Thiago, valer a pena sempre vale. Agora, pegar o imóvel, não. Porque Perfeito. é aquilo que a gente fala, né? O cliente, ele também tem que estar maduro para vender o seu imóvel. Tem muitos proprietários, principalmente no Jardim Europa, e acredito que aconteça em vários com os meus colegas aí, que eles querem vender, mas ainda não querem tanto, né? Então, esse sentimento é uma coisa que eu tenho que explorar bem, porque não adianta a gente pegar esse tipo de imóvel, porque é perda de tempo, né? E aí a gente vai gastar dinheiro, energia num imóvel fora de preço. Então, esses hoje me dá até prazer em falar que não quero trabalhar, coisa que antes a gente não conseguia fazer, né? Hoje não, olha, quem sabe o senhor pensa mais um pouco, né? Amadurece, depois a gente vai conversar. Porque eu já sei que ninguém vai descontar esse cheque para mim. Eu não vou vender, né? Então eu prefiro nem pegar, né? Nem pegar o imóvel. Sim. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Daniela. Depois do mimo oferecido ao cliente vendedor, o que você faz mais? Quais são as ações de marketing propriamente dito? Eu sei que você faz um trabalho de disparo de e-mail marketing para todos os colegas. Eu sei que você faz um trabalho de... a gente chama aqui de panfletagem, mas né, propriamente dito. Você tem para muitos imóveis, você faz um trabalho de impulsionamento do teu site. Enfim, fala um pouquinho mais de ações mais efetivas que vão trazer mais visibilidade para esse imóvel. O que funciona muito também, né, Thiago, depois que eu dou esse mimo para o cliente, é ele encontrar na caixa de correio dele a oferta do apartamento dele. Então eu brinco, né? Eu aqui no bairro, embora todos os condomínios, né, eu seja proibida de colocar cartinhas, né, tá na convenção de condomínio, eu já tenho a minha sacolinha camuflada de cartinhas e eu passo distribuindo cartinha pelo bairro todo. Né? Então as pessoas recebem essa minha cartinha sempre e aí elas falam, a Lúcia realmente está trabalhando o meu imóvel, porque elas, né, enxergam o anúncio dela nas minhas cartinhas. E isso eu faço muito, né? Então, a gente perde muito tempo fazendo, mas dá um resultado incrível. Eu já fiz várias vendas de cartinhas, várias. Sim. Né? A famosa mala direta. Exatamente. E eu fico triste de ouvir alguns colegas que já saíram ali da empresa ou falam para mim, Lúcia, que absurdo você distribuir cartinha. Tu não é carteira, eu já ouvi até isso, não é carteira para distribuir cartinha, né? Mas eu distribuo, não estou nem aí, né? Se aquilo vai me dar resultado, faz parte do meu trabalho, não tem problema nenhum fazer esse tipo de ação. Né? Então, eu faço com prazer. E essa é uma ação que que as pessoas não sabem, que ela é muito efetiva. Por quê? Porque normalmente quem está morando num determinado prédio é porque ele gosta daquilo. Se ele gosta, normalmente ele recebe amigos também. A gente sabe que aí os apartamentos são amplos. Então, você tem uma questão que é o fluxo de entrada e saída de pessoas muito grande no bairro. O bairro tem, por si só, uma exposição muito grande. Os finais de semana, o parque atrai muitas pessoas. Então, essa é uma questão que, obviamente, quanto mais próximo você tiver desses moradores, são eles que trazem os futuros moradores também. Então, isso as pessoas não têm, acham que isso passa a ser... talvez não tenha uma dignidade tão grande, mas é uma grande besteira, né? Eu me lembro, eu não vou citar o nome, mas eu me lembro que quando teve os primeiros lançamentos, teve corretor que disse, não, eu não vou trabalhar com imóvel que seja de gesso. Esse cara hoje está fora do mercado, né? Não, é uma crença limitante muito complicada. Tem mais uma pergunta aqui, Lúcia. Tem várias perguntas aqui, mas deixa eu ver uma aqui. O Ayrton está fazendo uma lá, o Ayrton da Remax Conceitual. E o seu pós-venda, como é que é feito? Como é que é feito esse pós-venda? Depois que você efetiva essa venda,
obviamente que você faz um pós-venda. E como é que ele é? Na verdade, o meu pós-venda, né, assim, eu não envio nenhum presente para o cliente, nenhum mimo, né? Eu não faço isso. Eu acho até que é um ponto que eu tenho que dar uma melhorada, colocar no meu radar, né? Aí eu vou pedir depois uma consultoria aí da minha irmã aí, que tem a empresa do Olga Hands aí, Handcraft, para me ajudar, de repente, num pós-venda. Mas eu não faço isso. O que eu faço para todos é justamente ligar, agradecer o cliente por ter me contratado e confiado no meu trabalho, e eu sempre peço uma indicação, né? Se você puder me conhecido, algum familiar, enfim, e normalmente funciona, né? Eles lembram de alguém e aí já é mais um cliente para eu prospectar. E aí eu vou atrás dessa indicação. Mas é um ponto que está no meu radar para eu melhorar, sim. Sim, sim. Não, esse é um trabalho... Tem uma pergunta da Vanessa, eu acho que é uma pergunta aqui, ela não colocou o pontinho de interrogação, mas quando ligamos para um cliente e o mesmo diz, olha, eu não quero trabalhar com a Remax porque a Remax só trabalha em exclusivo. Esse é o cliente mais tranquilo da gente captar em exclusivo. Por quê? Porque se ele sabe que o modelo tradicional é o seguinte, captou o imóvel em exclusivo, você passa a ser, você prende esse cliente. E no nosso modelo, pelo contrário, quando a gente capta em exclusivo, é sinal que a gente vai libertar esse imóvel para o mercado. Então, esse é um cliente que vai ser muito tranquilo. Mas Lúcia, tem mais uma... que tá. Oi? Pode falar, por favor. Não, eu ia dizer, aí que tá, a gente não deve fazer essa abordagem por telefone, né? Que aí você já blinda o cliente de nos receber. A gente tem que explicar o nosso trabalho, vender o nosso serviço pessoalmente. Aí você tem a chance de captar esse cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Lúcia, deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui, que é o seguinte, ó. Começou a girar a roda. Depois de quantos imóveis na carteira você acredita e que ação foi determinante para isso acontecer? Na verdade, é o seguinte, eu comecei a fazer esse trabalho há pouco tempo, né? Foi em junho, julho do ano passado. E depois que eu estava há 6 meses, mais ou menos, nele, a minha roda começou a girar sozinha. Então, é aquilo que eu falo. A gente leva 5, 6 anos, às vezes, para estudar e se formar numa faculdade. E, às vezes, o corretor de imóvel, ele entra e já acha que no primeiro mês vai ganhar dinheiro. Então, a gente tem que estudar, se qualificar para depois a roda girar. Então, isso é o conselho que eu dei para todo mundo, né? Estudem, se aperfeiçoem no modelo, que a roda de vocês vai girar também. Isso eu afirmo. Eu me lembro, Lúcia, e aí é um trabalho que vocês fazem lá, que eu acho que é estatístico, muito legal. Acho que uma virada de chave seria com 10 a 12 imóveis por agente. Eu me lembro que quando você passou do 12º imóvel, você tinha venda recorrente todos os meses e tinham muitos outros clientes. Poderia falar um pouquinho mais sobre quando você passou dos 10, como é que foi isso? Tiago, acho que a nossa conexão vai cair, né? Mas é bem isso que você falou. Não, mais 3 minutos. Depois Nós que temos 3 minutos. 3 minutos? Tá. 3 minutos. No meu falta 1. Tá, aqui falta 2. É isso. Então. Depois que a gente tem pelo menos 10, 15 imóveis na carteira, a roda nunca mais para. Mas você tem que fazer esse trabalho recorrente, não adianta, né? Não tem jeito, tem que estar sempre captando e botando produto na prateleira. E esse é o desafio agora desse momento, né? Esse é o grande desafio. Se vocês tiverem interesse, sigam a Lúcia, Lúcia Keiko. Tem o site dela, luciakeiko.com.br. Queria agradecer muito você, Lúcia, agradecer todos vocês aí pela live, mais uma live incrível. Eu vou estar às 8 horas agora com a Glauce, falando de como a Remax chegou à liderança nacional em 5 anos. A minha gratidão a todos vocês. Lúcia, muito obrigado. Perguntas, mandem inbox para a Lúcia. A Lúcia vai responder todos vocês no Instagram dela direto lá. Brigadão, Lúcia. Brigadão a todos vocês aí. Lúcia, obrigada, quer deixar alguma Thiago, mensagem pela final? Oportunidade.
Obrigada pela oportunidade e todos vocês que estão me assistindo, estamos juntos em parceria sempre. Sejam Rimax ou do Mercado Aberto, contem comigo para vender imóveis aqui no Jardim Europa ou fora dele. Obrigado, Lúcia. Beijão a todos. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigado. 8 horas tem mais. Beijo. Isso aí. Beijo.